Hebreus capítulo 13, verso 20 ao 21. Tem pessoa que já é da igreja há muito tempo, já é batizada nas águas, já é batizada no Espírito Santo, já é até dizimista e consegue até dar uma oferta de vez em quando, faz todas as campanhas, ou pelo menos a maioria delas, mas ainda existe um vazio no coração dessa pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ainda existe uma lacuna a ser preenchida. Então, se eu saísse aqui colocando o telefone ou o microfone na boca de um por um, a perguntar: meu irmão, como é que está a sua vida? A sua vida está 100%? Você está 100% na presença de Deus? Você se sente uma pessoa completa? Você se sente uma pessoa realizada? Eu tenho certeza, meu irmão, não vou arriscar percentual, mas uma boa parte da igreja vai dizer assim: pastor, eu estou fazendo campanhas, eu sou dizimista, eu sou ofertante, falei em línguas uma vez, fui batizado nas águas, mas às vezes eu ainda saio da igreja sentindo um buraco. Às vezes eu ainda saio da igreja sentindo uma lacuna muito grande. Nós vamos descobrir nessa campanha Aliançados como preencher essa lacuna, como preencher esse buraco. Porque o que eu estou falando aqui é fato comprovado. E você mesmo pode falar: pastor, 100% não está. Falta alguma coisa na minha vida, falta alguma coisa, eu preciso descobrir o que é. Bem, vamos descobrir o que significa aliança primeiro. O que significa aliança? Para entendermos o que significa aliançados, primeiro nós devemos saber exatamente, compreender o que é uma aliança. O dicionário Aurélio dá o significado: ato ou efeito de aliar. Diga comigo: ato ou efeito de aliar. Pergunta a essa pessoa que está ao seu lado aqui: estamos aliados? Amém? O dicionário continua: ajuste. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: estamos ajustados? E o dicionário continua falando: acordo. Diga: estamos acordados? Acordo. E esse mesmo dicionário diz pacto. Diga com ele: participamos do mesmo pacto? Pergunta e não está tendo resposta, porque a resposta é individual. Também significa união por casamento. Também significa anel simbólico de noivado ou de casamento. E é claro, também significa pacto que Deus fez com o homem. Isso é uma aliança. Isto é uma aliança. Mas será possível que uma pessoa levantou a mão aqui dizendo que aceitava Jesus como seu único e suficiente Salvador, passou pelas águas do batismo, foi batizado no Espírito Santo, se tornou dizimista ofertante? É possível que essa pessoa ainda assim não seja uma aliançada? Quem vai me responder isso é você. Amém? Porque às vezes, irmãos, você sabe que a nossa vida, às vezes, ela nem sempre é o que parece. Tem pessoa que vive um equívoco
ela vive um grande engodo, um grande erro. E o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de imitar, de seguir, e até mesmo sem aquela devida atenção, aquele devido sentimento necessário. Então, o que significa estar aliançado? Estar aliançado com Deus é, diga comigo, amá-lo com toda a alma. E vamos pensar um pouquinho nisso aí. O que significa amar a Deus com toda a alma? O que significa? A alma, na verdade, é o centro das emoções, dos sentimentos. A alma é onde mora a razão, onde mora os sentidos mais aguçados do homem. Será que nós amamos a Deus com toda a nossa alma, com todas as forças do nosso coração, ou com todas as forças de todo o nosso coração? Olha para a sua mão, você que é casado. Essa aliança que está na sua mão aí, ela tem que ser bem parecida com a aliança que nós temos com Deus. Eu já vi gente falar assim, isso aqui pesa. Você já viu? Já viu gente falando que isso aqui pesa? Hein? Não parece não, porque o ministro do louvor hoje estava quase voando, né? Sem casar, cadê? O outro que tocava violão está tocando até sem vídeo. Casou semana passada. Na verdade, a aliança, ela pesa na mão daquele que não aprendeu a amar. Amém? Amém. A aliança, ela pesa na mão daquele que está ligado por uma obrigação. Tem pessoas que às vezes estão na igreja, aparentemente aliançados, mas não estão aliançados. Estão na igreja por uma imposição, por um condicionamento. Estão na igreja, de repente, porque o marido está, a esposa está, os filhos estão, os amigos estão, principalmente aqueles que cresceram aqui. Já tem gente aqui que quando eu cheguei estava nascendo, hoje está com 20 anos. Por que eu estou aqui? Bem, é muito simples saber quando uma pessoa ela está na igreja simplesmente porque ela está cumprindo o rito. Essa pessoa ela tem no seu vocabulário a seguinte frase, ela diz constantemente: é muito difícil ser crente. Ser cristão não é fácil. Ser servo de Deus não é fácil não. Estar casado não é fácil não. Estar casado com Jesus menos ainda. Se o seu vocabulário já está sendo preenchido com esse tipo de declaração, é sinal de que a coisa está sendo já imposicionada, forçada e por obrigação. Jesus ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que ele disse? O meu fardo é o quê? E o meu jugo. Como é que eu estou na presença de Deus? Estou ainda nessa dificuldade, me arrastando para ser crente. Sabe por que os ministros de louvor estão cantando aqui nessa alegria? Claro que o Espírito Santo está aqui. Sabe por que um recém-casado vive alegre e feliz? Porque ele está vivendo uma paixão, uma coisa
é orbitante. Quando você está apaixonado, tudo fica fácil. Você está namorando, a namorada vira e fala com você assim: escuta, por que você fosse mais São Paulo até para mim? Dependendo, vai, que vai. Ainda mais se tiver recebido um nãozinho antes. Depois de um certo tempo, se isso aqui se tornar um fardo na vida da pessoa, se você pedir um copo d'água, o filtro está a 2 passos desse copo d'água, a pessoa: por que não pediu antes? A aliança deixou de ser uma aliança, passou, tornou-se a ser, ou se transformou-se numa algema. Tem crente que está na igreja, por incrível que pareça, ele está algemado a Jesus, ele não está aliançado a Ele. Eu estou aqui na igreja porque tenho que aparecer na igreja, pelo menos uma vez por semana, pelo menos 2 vezes por semana. Hoje eu vou servir, isso aí serve para todos nós, pastores, diáconos, líderes e pessoas que estão chegando agora. Com o passar do tempo, se a sua vida cristã se torna um fardo, é porque você está na contramão da verdade. Sua aliança já deixou de ser uma aliança e se transformou numa algema. A Bíblia diz aqui que a gente tem que amá-lo, diga comigo, amá-lo. Primeiro, esse amor tem que preencher toda a alma. Diga, o amor tem que preencher toda a alma. Sabe por que aquele casalzinho de namorado faz coisas impossíveis? Porque o amor preenche toda a alma dele. Quando a pessoa está apaixonada, é interessante. Para dormir, o que ele faz? Pensa nela. E a coisa é tão conflitante, porque ao mesmo tempo que você pensa para dormir, te tira o sono. E se você acorda de madrugada, o que é que você pensa? Nela. E se você acorda de manhã, às vezes você acorda até mais cedo por causa... Fez até o outro cantar: por que você vive chorando por ela? Né? Olha o desejo do cidadão: pense em mim, chore por mim, viva para mim, não viva para ela. Não é assim? Mais ou menos. Mas o amor, ele não é uma obrigação, é uma coisa que vem serena, suave. Então, esses são os preparativos para a aliança. Paixão, desejo. Preencha a sua alma. Diga comigo: eu tenho que preencher a minha alma. Eu tenho que usar todas as minhas forças. O camarada, quando está querendo uma namorada, ele usa todas as forças dele. É verdade, não é? Hein? Tinha um irmãozinho lá do Rio Braga que ele gostou de uma moça uma vez. E ele tinha um tiquezinho, sabe? Ele era meio problemático. O senhor era tão problemático, no dia que ele batizou, eu falei que tinha que levar uma roupa para ele poder usar lá, acabar, ele tem que ficar em cima da roupa, né? Porque a pessoa molha e fica transparente. Eu falei. No dia ele não levou roupa. E aí, no modo de batizar, ele foi com uma cueca fluorescente. E ele era branquinho igual o Bono. Aí ele pôs uma cueca fluorescente e uma bata branca. E o batismo era no Rio. Quando ele entrou no Rio, mas ele já entrou no Rio de olho na menina que até trabalhava comigo, a Maria Helena, que ajudou a olhar ele. E ele entrou no Rio, mas eu já estava lá de dentro observando ele. Ele não estava olhando para Jesus, orando, ele estava olhando para Maria Helena. Aí depois que ele viu o culto, ele mostrou os pés dele lá um dia, todo cheio de sangue, coitadinho dele, tanto andava com os pobrezinhos. E eu
estava vendo que ele estava vindo à igreja todo dia, e ele morava parado para ele descer a caminhada, se não me falha a memória. E eu chegava na igreja e estava lá, e eu falei assim, rapaz, mas você está com uma sede de ver Jesus, hein? Eu falei, não é só ele não. Não é só ele não. Quer dizer, ele estava vindo à igreja por causa da Maria Helena. Estar aliançado com Deus, irmãos, veja bem, é usar todas as forças para agradá-lo. Quando alguém gosta de uma pessoa, quando alguém deseja algo, ela usa todas as forças para alcançar. A gente vê isso na vida dos atletas. Sim, está entendendo? O atleta, ele vai até o último, a última coisa que suor, o último esforço para poder vencer. É isso que significa. De todo o coração significa preencher nosso coração, sem reservas. Estar aliançado, digo comigo, é reconhecer que Deus é Senhor e nós somos servos. Digo comigo, logo, o servo não tem mais vontade própria, e a sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor. Estar aliançado é reconhecer que Deus é Senhor e nós somos servos. Servo não tem vontade própria na igreja. O servo, na condição de servo, ele só pensa em agradar o seu Senhor. Mas a igreja hoje, eu falo isso, a igreja geral, no Brasil e no mundo, ela virou uma espécie de clientelismo. As pessoas estão sendo mal acostumadas, ainda mais, desculpa a falta de modéstia, quando eu pego um pastor igual o pastor Johnson, que gosta das coisas muito limpinho, muito organizado, muito arrumadinho, ainda tem muita coisa para mudar, mas é passo a passo. Então a pessoa, ela não admite, eu não admito o erro comigo, eu não admito falhas comigo. Na mesma medida que você está medindo, você vai ser o quê? Medido. Então tem pessoa que ele chega e ele quer ser servido. É mais ou menos como se ele estivesse chegando na igreja e ele fosse um clube social. Ele quer que as pessoas o recebam na porta dizendo: que bom que você está aqui, nós estávamos precisando de você. Mentira! Você não está aqui porque nós estamos precisando de você. Eu não estou aqui porque o Senhor está precisando de mim. Primeiramente, nós estamos aqui porque nós precisamos dEle. Não estamos fazendo favor a ninguém que estamos aqui. Favor a ninguém. Nós estamos aqui porque Jesus, Ele realmente é o Senhor das nossas vidas. E às vezes a pessoa chega e ela fala assim: não, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Uma vez chegou lá na minha igreja, lá no lugar ainda, lá antigamente, um senhor com muitos anéis no dedo, e terminou o culto. Ele virou para mim e falou assim: não, eu sou formado em tantas faculdades, sou teólogo, sou filósofo, sou isso, sou aquilo. Eu gostaria de uma parte no culto para que eu pudesse declarar as minhas aspirações sobre Deus. Eu olhei para ele: o senhor já batizou? Eu, moleque, não sabe falar nem português direito, semi-analfabeto, com 17 anos, eu fiquei feliz. O senhor já batizou? Ele falou assim: não. Então o senhor tem que batizar primeiro. Porque a igreja não é um clube onde a pessoa entra e simplesmente participa. A igreja é o lugar onde a gente entra reconhecendo as nossas misérias, as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros. E Deus às vezes coloca uma pessoa para falar com a gente que talvez não tenha o mesmo português que nós temos, talvez não tenha a mesma habilidade intelectual que nós temos, e Ele coloca aquela pessoa ali para falar: olha o que você é, você não é nada, você precisa de Jesus. Ele é Senhor. Fala assim: Ele é o Senhor. Nós precisamos reconhecer que o servo, ele não tem vontade própria. Quer dizer, é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E o quê?
Nós precisamos entender que estar aliançado com Deus, diga comigo, é depositar em Deus toda a nossa confiança, fé e esperança. Sabe o que é mais frustrante para o pastor? Primeiro eu vou falar o que é mais recompensador. O que é recompensador para o pastor? Batizar uma alma é muito gostoso. Mas receber um abraço de um irmão é muito gostoso. Receber um abraço de uma irmã, um beijo de uma criança é muito gostoso. Ouvir os testemunhos é muito gostoso também. Orar por você numa hora que você não estiver aguentando fardo é algo também muito bom no ministério do pastor. A gente se sente útil. Mas tem uma coisa que é frustrante no ministério do pastor. Às vezes o pastor passa 10, 15, 20 anos, no meu caso, pregando no mesmo lugar, às vezes 20 anos para a mesma pessoa. Eu, certo culto, prego sobre libertação, sobre confiança, sobre o poder de Deus, sobre a soberania de Deus. Deus está ligado em tudo que está acontecendo na sua vida. Deus sabe todas as coisas, Ele é maior na sua vida, Ele é mais poderoso. E aí eu falo, agora eu vou orar para você, meu irmão. Coloca a tua mão na cabeça e você vai crer. Jesus te curou, Jesus te libertou. E aí o pastor ora e repreende, termina o culto. E ele até pergunta, quem é que foi curado? A pessoa levanta a mão, termina o culto, ela vem aqui na frente. Aí ela vira para o pastor, dá para fazer uma oração para mim? Aí o pastor fica frustrado. Gente, eu preguei para quem? Enquanto eu estava falando com quem? Estar aliançado com Deus é depositar o quê? Toda a confiança, fé e esperança. Quem estava aqui sexta-feira? O que eu preguei sexta-feira, irmãos? Me ajuda a lembrar que a minha memória é muito fraca. Me ajuda aí. Por favor, senão eu paro a mensagem aqui. Me ajuda aí. Me dá um detalhe só da mensagem. Não, do culto não. Não é possível. Do culto não. Aliás, vamos lá. Você testado o Marco. E o Marco, cabeça branca. O Luiz está ficando branquinho a cabeça, né? O que é isso aí? Hein? Eu preguei sobre a tempestade no alto mar. Olha o que aconteceu, irmão Luiz. Só o senhor que estava aqui. O senhor é o macho. Nem eu mostrava, eu não lembrava mais. Ah, ela que soprou? eu não lembrei também. Ó, a emenda está pior que o soneiro. Tá? Aí, eu só, vê se chama aqui. Fala o seu nome. Joyce. A Joyce. Eu estava nos dois. Tá bom, só a Joyce, como Luiz, o pastor Márcio, e metade dessa igreja que estava sexta-feira, pronto. Eu peguei mais ou menos assim, Joyce, aí você vai me lembrar. Jesus entrou num dos barquinhos, e coincidentemente foi o barquinho que estava Pedro, que estava João, que estava lá com a panelinha, a pacotinha. Ele entrou naquele barco. Aí de repente houve uma tempestade e Jesus ficou desesperado lá embaixo, arrancando os cabelos, pensando, meus discípulos vão morrer. Foi isso? Ah, quer dizer que vocês vão ver, era amanhã essa mensagem. Ele não estava arrancando os cabelos, não. Jesus, ele estava o quê? Igual o pastor Márcio Borges. E o Cláudio, eu sei da sua vida pregressa. Estava lá dormindo, tranquilão. Essa é a parte que muita gente gosta na vida, né? Fala que Jesus tirou o soninho. Porque tem gente que fala só assim, Jesus tirou o soninho e permitiu. Aí dorme de inteiro. Aí Jesus
Jesus estava lá dormindo. Agora, o saculejar que aquelas ondas estavam provocando, irmãos, a água estava entrando dentro do barco. E eu fico imaginando Jesus com esse jaquetão de moto aí, impermeável, aquele capacete, porque não tinha uma gota d'água que o atingisse. O que significa isso? Fala assim comigo. Confiança. Fé. A confiança e a fé são dois instrumentos poderosíssimos que você vai poder usar na sua casa, no seu trabalho, entendeu, meu irmão? Aqui dentro da igreja. Fé e confiança. Quem está aliançado tem fé e tem confiança. Jesus, ele não se abalou. Aí quando ele sai, quando ele sobe, né, ele vai lá, porque ele é despertado, os homens acordaram ele, e Jesus vira para eles e falou assim: para que vocês me acordaram? Era para vocês fazerem o milagre. Quem está entendendo, irmãos? Tem situação na nossa vida, meu irmão, tem situação na nossa vida que Deus permite a fim de que nós cresçamos. E nessa situação, quem não está aliançado, ele procura um para pedir oração, para pedir solução do problema. Põe a mão na minha cabeça e vê se tira esse demônio, vê se tira essa preocupação. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus, ele não colocou óleo só nesta mão abençoada do missionário, do pastor, não. Deus colocou óleo na mão daquele que faz aliança com ele. Está aliançado com Deus, tem fé, tem esperança, e diga comigo assim: estabelece um relacionamento de intimidade e fidelidade diário. Hoje é dia das mães. Parabéns, mamãe, pelo seu dia. Deus abençoe vocês. A nossa igreja é cheia de mães. A nossa igreja é cheia de mulheres. Deus tem um carinho especial para nós mulheres. Você vê que ele escolheu Maria, não foi? Escolheu ou não escolheu? Sabe por quê? Porque as mulheres, irmãos, tudo que elas vivem intensamente. Fala aí para você voltar hoje, eu ia resolver o problema do menino casado. O menino casado não é que eu peguei só no pé das mulheres. Mas agora eu vou pegar o pé dos homens. Mulher, tudo que ela vive é intenso. O homem é superficial. Você pode observar que a mulher, para resolver um problema, é difícil. Primeiro ela quer saber o mínimo negócio. Entendeu? Ela quer detalhes. Por exemplo, quando o seu marido vai a um casamento, você não vai. Quando você chega, a primeira coisa que a mulher fala, pergunta: e ela estava bonita? Eu falei: ela quem? A noiva. Ela estava vestida de quê? Quais eram os adereços do vestido? A mãe dela, como é que estava? A sogra dela, como é que estava? E os padrinhos? Tinha muito padrinho? Eu não sei, gente, só havia noivo. Homem é assim, não é? Homem é assim, não é? Alguém liga para sua casa e fala assim: ó, o Zé Marteleiro morreu. Aí você fala: ah, morreu, estou indo lá. Aí você vai falar para sua mulher: aqui, o Zé morreu. Morreu de quê? Que dia? Mas ele cadê a mãe dele? Eu não sei, meu Deus, eu tenho o telefone aqui agora, eu falei que o Zé morreu. Homem é assim, não é? É assim, não é? A mulher chega do culto na igreja. Cláudio, hoje foi uma bênção mensagem. O pastor pregou baseado no livro tal, capítulo tal, versículo tal.
Ele contou a história. Você acredita que a diaconisa, que na hora, já quase derramou um copo de água em mim? Ele vai para a história toda. Então ela conta o culto, até com detalhe dos mosquitos. O homem que chega em casa, ela tem que perguntar: como é que foi o culto? Foi uma bênção. As mulheres, elas vivenciam as coisas profundamente. Isso aí nós temos que aprender com elas. Quem está entendendo? Temos que aprender com elas. Estabelecer relacionamento de intimidade e fidelidade diário com Deus. Aí a gente tem que aprender com as mulheres. Não adianta a pessoa chegar aqui na igreja, irmãos, e ela viver essa coisa superficial. Quem fez o louvor hoje? Foi o Mário. Quem que cantou? Eu não sei. Eu sei que eu cantei. Qual foi o segundo hino que vocês cantaram hoje? Me fala. Qual foi? Abraça-me, Mário. Segundo hino do culto. Será sempre Deus. Hein? Será sempre Deus. Hein? Será sempre Deus. Como é que é? Cantei. Será sempre Deus e sempre me amará. Nem desistirá. Tem abraça, menina? Então, abraça primeiro. Sabe por que você não decorou? Você tinha que abraçar ele primeiro. Um abraço. Eu canto porque eu decorei, eu não canto porque eu estou sentindo. Sabe, irmãos, que os compositores, os melhores compositores, são aqueles que vivenciaram, sabe? Que vivenciaram o enredo da música. As melhores composições, elas são feitas em momentos significativos da vida da pessoa. Não é simplesmente a pessoa pegar um pouco a música. Aquilo ali tem que haver com a gente. O louvor, a nossa vida com Deus, diga assim: aliançados, tem que estabelecer um relacionamento de intimidade e fidelidade diária. O aliançado, ele também reconhece a soberania de Deus, a soberania absoluta sobre a nossa vida. Diga amém, Jesus. Deus, ele é soberano. Eu estou na igreja aqui, e ainda pegando um gancho na questão da intimidade, eu estou aqui porque eu sou íntimo com Deus. Agora eu vou citar um pastor que eu vou trazer aqui, o pastor André. Ele falou sobre a mosca e a abelha lá. Falou? Então, a diferença. Você já ouviu falar do crente mosca e crente abelha? Quem já ouviu falar? Vocês gostaram? O que é uma mosca? A mosca é coisa que gosta de sujeira, né? A abelha, ela gosta de pólen, de coisa limpa. Então ele contou uma ilustração que eu gostei, então pegando um gancho aqui para eu poder passar para vocês. O que é um crente abelha e o que é um crente mosca? O crente mosca, você entender, ele usou para ilustração. A mulher, ela vai preparar o almoço dos filhos. A mãe, o que ela faz? Limpa a cozinha todinha, não é isso? Limpa a pia. Aí ela vai, prepara aquele almoço a manhã inteira para o adolescente chegar em meia hora para tudo não se lembrar mais. É verdade, né? Depois que termina o almoço, o que a mulher faz? A mãe, a dona caprichosa, hein? Ela vai, terminou o almoço, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Ela tem amor à casa dela, ela tem amor à família dela, ela fez com amor, ela fez com prazer, aí ela vai limpar a cozinha. Tem prazer nisso. Quem está entendendo? A minha mãe, ela foi viajar com a gente, e eu quis dar esse presente para minha mãe. E a minha mãe é uma mulher que tem muito prazer também com as coisas do lar.
gosta de limpeza, gosta de tudo. E pra você ter uma ideia, irmãos, eu tive que brigar com ela porque ela estava arrumando o hotel, o quarto do hotel. Ela lavava o banheiro do quarto do hotel, arrumava a cama do quarto do hotel, e ainda às vezes encrespava com meu pai que ele não estava fazendo nada. Um dia eu estou lá no café esperando quase meia hora. Mãe, por que a casa meu filho tem que estar na conversão? Não, eu estava. Meu pai estava arrumando a cama e limpando as meias. Mãe, pelo amor de Deus, só vai tirar o dedo da canalheira, filho. Mas sabe o que é? Já está apaixonado com o amor, né? Pelas coisas. Então a mulher vai, limpa a casa, tudo. Aí depois que ela terminou o almoço, sobra aquela trouxinha ali de pelanca. Vocês põem no saquinho, não põe? Limpa o bife, vai pôr aqui no saquinho. Aí a mulher não percebe, ela põe aquilo na mão e sai. Sem ela perceber, cai um pingo daquele chão limpinho que ela acabou de limpar e vai embora. Aí o que acontece? Vem aquela moça do bumbum azul, ela roda a cozinha inteira, zum, 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 zum. E onde é que ela pousa? Aonde? No pingo. A mosca, crente mosca, é aquele que vive procurando defeito na igreja. Não está fazendo nada na igreja, sabe o que faz? Aí ele senta na cadeira, assim, nem está andando direito, ele não está com um guindaste na boca dele abrindo. Aí ele começa a passar a mão, ele não consegue ver defeito, ele começa a passar a mão debaixo da cadeira para achar chiclete. Aí ele acha o chiclete, e o maior escarcel, traz o clima até para a reunião de liderança. Olha aqui. E tem gente que não consegue lembrar do tema da mensagem, mas sabe até o sabor do chiclete. Eu até duvido um pouco do que. Como que ele descobriu o sabor do chiclete? É o crente mosca. A igreja dá assim de coisa para ele interagir, para ele fazer, ele está procurando problema. Quem está entendendo, irmãos? Uma hora a pastora falou: você vai achar um pedaço de meleca verde, um pedaço de pulmão. Sabe aquela meleca que sai sangue no final? Porque moça procura isso. Amém? A mosca procura isso. Ela procura coisa errada. Tem pessoa que está na igreja e deixa eu ver onde é que fulano vai errar, onde é que fulano vai tropeçar. Deixa eu ver o que vai acontecer. Diferente da abelha. Solta uma abelha no lixão. Ela vai pousar no lixão? Não. Ela vai procurar uma. Você é crente mosca ou crente abelha? A mosca, irmãos, ela está voando assim, ela não acha uma goiaba para ela colocar os ovinhos dela, ela não acha uma fruta para ela depositar os ovinhos dela. Aí sabe o que ela faz? Ela vai e muda uma outra mosca e fura o abdômen daquela outra mosca e põe os ovinhos dela lá. Porque ela só vive em função da desgraça do outro. As goiabas a gente come tudo com bicho, com pato das moscas. E vem com essa aqui, bicho de goiaba é, não, porque ó, aqui ó. Bicho de goiaba é mosca, filhotinha, nem de mosca. No bumbum azul. Aí, a abelha é diferente. A abelha, quando ela descobre que tem lá a colmeia para ser ameaçada, ela sabe que todos os órgãos do corpo dela estão ligados, os órgãos vitais estão ligados ao ferrão. Mas sabe o que ela faz? Opa, a minha rainha corre perigo, a minha igreja corre perigo, a minha colmeia corre perigo. Aí ela vai com aquele abdômen dela, né? Que ela sabe que vai ficar ali para cima. Já levou a tomada para ver? Precisa levar para ver. Como dói, gente. E é bom para a saúde, reumatismo, artrose, antibiose, espírito papagaio, aquela selva toda. A abelha, ela vem e ela fica o ferrão dela, sabendo que é o último ato da sua vida. É o último ato. Ela fica o ferrão e o que acontece? Morre. Mas ela morre no detrimento de quê? Da colmeia. Você é crente moço ou crente abelha? Vamos lá. Estar aliançado com Deus, diga comigo, é reconhecer que tudo que temos é fruto da sua misericórdia
e amor incondicional. É saber que o fato de estar aliançado com Ele não nos livra de passar por lutas, mas que em meio às lutas Ele está conosco. Amém. Tem gente que, quando ele começa a ter um pouquinho de luta, ele vai procurar uma igreja diferente para ver se a luta acaba. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Se você achar uma igreja lá na você me convida que eu vou até lá para ver se lá tem luta. Mas onde está o ser humano está o problema. O pai da psicanálise, o Freud, disse o seguinte: não existe momento, não existe felicidade, existe o quê? Ele falou muita coisa errada, mas algumas coisas não certo. Existe momento feliz. Felicidade plena só em Jesus. Então você tem que fazer uma aliança com Ele aqui, porque é o seguinte: os fatores externos, eles não podem nos abalar, irmãos. O vencedor é aquele que não se deixa abalar. Tem luta, tem problema dentro de casa, tem problema com os filhos, tem problema com a família, tem problemas de ordem de saúde. Isso não significa que a pessoa está em pecado, está em desobediência, não. Significa que ela está viva. Quem está entendendo, diga amém. Uma pessoa viva, ela passa por problemas. Primeiro, que alguns problemas nós ocasionamos, nós criamos, outros estão atravessados, são interpostos nessa caminhada. Agora, se você permite que um problema te abate, te jogue na cama, te deixe doente, aí você tem um problema, e o problema talvez seja a falta de manutenção da aliança. Porque estar aliançado com Deus, irmãos, não me permite ser abalado. Os que confiam no Senhor são como uma ancião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Às vezes eu encontro com alguém e falo: falando, você sumiu da igreja, não é nada profissional, pastor. Mas lá na igreja tem uma pessoa que eu não suporto. Lá na igreja tem uma pessoa que eu não suporto. Tem uma pessoa que me fez mal. Irmão, quem está aliançado com Deus não guarda ressentimento, diga amém. Amém. Não guarda ressentimento. Guardar ressentimento, disse alguém, William Shakespeare disse isso. Quem guarda ressentimento é como se desse veneno, como se tomasse veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. Quem guarda ressentimento e mágoa é a mesma coisa que você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Se a pessoa te fez mal, abençoa ela, libera ela no nome de Jesus e segue. Aliás, irmãos, uma coisa que a gente tem que ter maturidade, isso a gente aprende estando aliançado, tendo compromisso com Deus. Eu posso falar de aliança, que eu sou membro dessa igreja. Eu vi o pastor Mário falando, que eu fiquei com inveja, no bom sentido, vou poder falar um dia. Por enquanto eu não posso falar com ele é membro há 50 anos. Eu sou membro dessa igreja há 32 anos, sem nunca ter colocado um pé fora dessa igreja, sem nunca ter me desviado, sem nunca ter me apaixonado sequer por outro ministério. Mas muita gente já pisou na bola comigo, até porque nós causamos mal para as pessoas a todo momento, sem saber. Nós ocasionamos às vezes o mal para as pessoas sem saber. Isso é do ser humano. Às vezes uma coisa que você fala, às vezes uma coisa que você deixou de falar, alguma coisa que você faz, alguma coisa que você deixou de fazer. E se você for ficar guardando ressentimentos por tudo isso que acontece, o inimigo vai colocar uma coleção de gente para te magoar, para te entristecer e para tentar te tirar da presença de Deus. Lá na sua casa tem gente te fazendo mal sem saber que está te fazendo mal, sem ter a devida consciência, a consciência da dimensão exata do mal que ele está provocando à esposa, aos filhos. E aí você vai combater o mal com o mal? Não. É aí que a gente tem que aprender com Deus. Nós estamos nesse mundo, irmãos, sujeitos a lutas, aflições, doenças,
Você que nesse tempo só come, por exemplo, prepare-se, porque você provavelmente é candidato a ter um problema cardíaco. E não vai ser Jesus que ocasionou isso aí, não. E nem pecado daqueles intencionais, não. Às vezes a gente, quando deixa de fazer uma caminhada durante o dia, deixa de pensar um pouco no corpo durante o dia, a gente está pecando contra o templo do Espírito Santo. Esse corpo aqui é templo do Espírito Santo. E você sabe que falta de tempo é a desculpa mais prática, mais fácil que uma pessoa arruma para poder se justificar da sua missão. Falta de tempo. Cuide da sua vida e deixa dos outros. No mundo nós já temos aflições demais. Quem está entendendo? Amém? O aliançado, ele sabe reconhecer que tudo que temos é fruto da misericórdia e do amor emocional de Deus. Ele sabe que o fato de estar aliançado comigo não nos livra de passar por lutas. Estar aliançado é estabelecer um relacionamento entre pai e filho, pautado na obediência. Você quer ver uma coisa que adoece as pessoas, que mata as pessoas, é a causa da desobediência. Pecado, todo ele tem perdão, menos o pecado contra o Espírito Santo. Mas todos os pecados, incluindo o pecado contra o Espírito Santo, têm consequência. Todos. Então, a Bíblia diz que estar aliançado é saber que nenhuma das suas promessas para a nossa vida serão frustradas. Diga comigo, as promessas de Deus para a minha vida não serão frustradas. Amém? Estar aliançado é também saber que os planos de Deus são mais elevados que os nossos. Os caminhos de Deus, eles são melhores do que os nossos. Estar aliançado com Deus é também saber que um dia isso aqui vai passar e nós vamos morar no céu. Você quer ver o que é o homem? Procure pelo menos. Já, você sabe que as coisas, mesmo com Jesus, eu acredito muito naquelas coisas assim, que são administradas de forma terapêutica na nossa vida. Doses homeopáticas. Entendeu? Igual, por exemplo, mulher que tem o intestino preso. A maioria das mulheres tem o intestino preso, não tem? Todo mundo sabe que comer mamão solta o intestino. Mamão, bagaço de laranja, essas coisas assim. Aí a mulher vai, ela come um mamão inteiro de uma vez. Porque alguém disse que solta o intestino. Aquilo vira uma bucha, ela fala assim, isso é mentira. Está entendendo? Porque a coisa tem que ser todo dia um pouquinho. A pessoa, todo mundo sabe que quem vacina contra a gripe não fica gripado. Aí o outro deixa esfriar, já está com o vírus, nariz escorrendo, aí ele vai lá no posto e toma a vacina. Aí ele cai de cama no outro dia e fala, o quê? Essa vacina é para matar velho. Isso aí é porque não estão tentando pagar os aposentados. A vacina não é para matar velho não, meu irmão. Porque você foi vacinar no tempo errado, na hora errada. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Estar aliançado com Deus é saber que nada, não tem um sonho nosso que vai ser frustrado, é saber que isso aqui vai um dia acabar. Visite o cemitério das irmãs. Vai lá no meu amigo Dário, lá no Repouso da Saudade, fala com ele, diga que vai ter uma exumação, mais ou menos. E visita uma pessoa abrindo um caixão, escolhe um dia assim que vai ser exumado uma pessoa rica, que foi rica na cidade. Uma pessoa que matou em dinheiro. Aí você vai ver que ele foi internado com um terno chique, né? Não é? Os ricos não são internados com um terno chique? É, o melhor terno que ele gostava. Você foi morrer amanhã, eu vou enterrar sem esse terno, entendeu? Vou falar lá que você gosta dele. Eu vou falar, você vai ficar bonito. Pois é. Aí você vai ver lá a sepultura aberta e o coveiro, que ele não tinha coragem nem de cumprimentar o coveiro, de orgulho, de nojo, vai pegar a roupa dele sem nojo nenhum, vai sacudir tudo assim.
vai juntar os nossos com a mão, vai pôr dentro de um saquinho de lixo, para colocar no canto, porque de cima vem outro. Talvez a mulher dele. Ou pior, a sogra. Isso aqui vai passar um dia, irmãos. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Estar aliançado com Deus é saber que um dia nós vamos morar no céu. Diga amém, Jesus. Amém. Diga glória a Deus. É saber que sem Jesus não somos nada. Fala comigo, sem Jesus não somos nada. Mas com Ele nós somos tudo. Sem Jesus não somos nada. A senhora, o senhor tem a preocupação de guardar a sua agenda a 7 chaves, as suas coisinhas, suas peças de roupa escondida, né? A prataria só usa em dias de festa, em dias de visitas luxuosas, maravilhosas. Esse espaço aqui é meu, ninguém senta, isso aqui eu não deixo. Meu irmão, você vai morrer hoje. Você vai morrer na segunda, Deus nos guarda, na terça, você vai pôr. Se você morrer na terça, na quarta-feira já vai estar todo mundo. Se a sua agenda for fechada com chave, eles não acharem a chave, eles vão reventar também. Folha por folha. A sua prataria, se for muito caro, a pessoa estiver passando dinheiro, se os filhos não forem ensinados o que é legado, eles vão leiloar a sua prataria. Vão dividir. O que você pagou 300 mil, eles vão vender por 100. E 10 filhos, cada um vai ficar com 10 mil. Você gastou uma vida inteira para fazer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Nós não vamos levar nada daqui. Nós vamos morar no céu. Que a aliança com Ele. Porque tudo que há no mundo passa. Começar de nós. Eu quero convocar vocês para essa campanha. Amanhã vai estar aqui, irmãos, um pastor que eu amo muito, que eu gosto muito dele, e que é uma autoridade para falar desse tema aqui que eu estou falando hoje. Deus está revolucionando o bairro onde ele está. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Você tem uma ideia? Os membros da igreja dele, que tinham dificuldade de ganhar a família, já ganharam a família, agora estão ganhando os vizinhos. Estão ganhando os vizinhos para Jesus. Então, amanhã, nós vamos fazer o segundo elo dessa corrente. Essa semana eu vou entregar para vocês uma aliança que está vindo lá de Santa Catarina. Eu não pude trazer porque é muito pesado, eu ia pagar muita coisa lá no avião para poder trazer. Mas está vindo de Santa Catarina. Amanhã, deve chegar amanhã. Que dia que chega? Falaram, terça ou quarta-feira. Eu vou entregar para vocês uma aliança, que não é a mais importante dessa campanha, mas vai ser sinal, vai ser símbolo. O mais importante do casamento não é isso aqui não, mas eu não saio sem isso aqui. Quem está entendendo? Diga amém. Eu acho que quem é casado não deve sair. Não deve sair. Isso aí não protege ninguém, não resolve o problema de ninguém. Mas não é questão de proteção, é questão de lembrança. Quando eu olho, eu lembro. Eu falei com o meu pastor, nessa oração que eu estava fazendo por ele lá. Depois eu falei com ele, as coisas mais importantes da minha vida aconteceram debaixo da sua bênção. Meu batismo, meu casamento, meu ingresso no ministério, a consagração das minhas filhas. Eu tenho aliança com o Senhor, pastor. Foi bonito aquela hora, né, Roberto? Eu estava na galeria, irmãos, lá acho que 15 mil pessoas, lá onde nós estávamos. Eu estava lá no terceiro andar da galeria, bem longe, bem alto. Na hora que o pastor falou assim, agora procure o seu pastor, não coloque a mão na cabeça dele, porque você não olha que ele, coloca a mão no ombro dele, olha por ele e diga que você tem aliança com ele. Aí eu desci, eu não quis nem saber quem estava perto de mim, tinha um grupo de pastores meus ali. Eu falei assim, vou procurar o pastor Mariano. Larguei para trás. Fui procurar o pastor Mariano, coloquei a mão no ombro dele, eu já cheguei lá, a oração já tinha começado uns 2 minutos, que é longe, 3. Eu comecei a orar com ele, abençoando a vida dele. O André chegou, que é filho dele, abraçou ele assim também. Eu fui sentindo a presença de Deus. Daqui a pouco eu comecei a sentir aquelas mãos igual ventosa nas minhas costas. Pegou uma mão. Quando eu olhei,
estavam todos os pastores atrás, né, Vera? Chorei muito. Eu virei para o pastor Mariano e falei: pastor Mariano, seus netos aí, seus filhos na fé, nós estamos todos aliançados no Senhor. E por incrível que pareça, só eu estava com a mão. Daí a pouco meu irmão chegou, né? Meu irmão e o André, nas costas do pastor Mariano. Eu posso dizer que essa igreja que sabe o que é aliança. Essa igreja aqui não é uma igreja que está sabe plano, não. Essa igreja aqui não é uma igreja de membros que não tem aliança, não tem compromisso, não. Porque o que eu tenho plantado aqui, palavras até da pastora Vera depois, ela virou para o pastor Mariano e falou assim: pastor Mariano, não é por causa da convenção, não é por causa desse momento, não. É porque o pastor João nos ensina isso, a honrar aqueles que estão acima de nós. Honra, meu irmão. Essa aliança que nós vamos fazer primeiro é com Jesus, depois é com o nosso pastor, depois é com aqueles que são líderes da nossa vida. A esposa vai renovar a aliança com o marido vai renovar a aliança com a esposa, os filhos vão renovar a aliança com os pais, porque essa é a igreja que vai ganhar Barbacena. Eu quero uma igreja para os próximos 2 anos, no máximo. Uma igreja para os próximos 2 anos com 10 mil membros aqui. Eu não vou abrir mão disso, mas 10 mil aliançados. Quem recebe isso, diga amém. Quem recebe isso, diga amém. Eu quero que você venha assistir um culto e saia daqui dizendo assim: eu estou completo, eu estou completo, eu recebi a bênção do Senhor. Hoje eu fui abençoado, hoje eu fui visitado, hoje eu sou fonte de água viva. Agora eu estou aumentando o estacionamento ali. Daquela parte nova para lá, eu vou colocar assim, ó, vaga para pastores e líderes. Vai ser lá. Porque o pastor e o líder que tiver pressa de sair da igreja aqui agora vai ser convidado a chocar. Porque eu quero que vocês tenham prazer em estar na igreja. Porque ninguém é obrigado a ser pastor, ninguém é obrigado a ser diácono, diaconisa. Mas você sabe o que Davi disse? Davi disse: se alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, Jesus? Então, irmãos, eu quero que vocês sejam pastoreados, não só pelo pastor Johnson. O pastor Johnson pastoreia os pastores e eles não se ligam. Eu quero que vocês sejam pastoreados. Eu quero que os diáconos, eles tenham um ministério também de auxílio, de pastoreio na vida de vocês. E eu quero que você chegue aqui na igreja e saia daqui completo, dizendo: hoje eu fui à igreja e eu adorei meu Deus, recebi boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se eu te perguntar assim, qual foi o primeiro hino que você cantou? O primeiro hino que eu cantei foi Abraça-me. O segundo hino que eu cantei foi fulano, o hino tal. A mensagem que o pastor pegou foi essa e essa. E outra coisa: será que tem culto hoje meia-noite? Se estiver, volta. É isso que Deus quer de nós. Quem está entendendo, diga amém. Fica de pé, em nome de Jesus. Ora comigo dizendo: meu Deus, diante do teu altar, eu me comprometo em renovar a minha aliança com o Senhor. Eu estarei aqui amanhã, Jesus, na certeza de que esta campanha é o que faltava para que eu pudesse adquirir autoridade, mais autoridade, contra os demônios, contra as enfermidades, contra as doenças, contra os problemas, e autoridade para ganhar a minha família para Jesus. Essa campanha, os aliançados, eu faço parte dela, ela faz parte da minha vida, e em nome de Jesus eu serei abençoado. Prometo, meu Deus, estar aqui amanhã, em nome de Jesus. Aplaude e glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, gente.